E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de integração. Continuando nossas propriedades para a integral definida, beleza? Se liga. Então, vimos três na aula anterior, a justificamos no registro numérico e algébrico lá no GeoGebra, além do registro gráfico, claro, que utilizamos a visualização gráfica, falamos sobre áreas também. E vamos dar continuidade a essas propriedades, vendo agora as últimas três importantes. Tá? Eu trouxe as seis importantes, para que nós possamos fazer um bom desenvolvimento no abordar das integrais definidas e depois de suas aplicações. Se liga. Olha só. Se f é integrável, se eu posso integrá-la no intervalo AB, fechado, e essa f ela é positiva nesse intervalo. Então, a integral de a até b dessa f dx, a integral definida, também será positiva. Tudo bem? Caso contrário, se a integral for considerada para uma função estritamente negativa, ou seja, com as imagens negativas nesse intervalo AB, o resultado da integral também será menor ou igual a zero, caso ela seja negativa ou nula. Né? Eu vou pôr o exemplo aqui no canto. Por exemplo, se eu tiver uma função de menos 3 a menos 1 da x dx. Essa mesma. Isso daqui a gente vai verificar no GeoGebra que dará algo negativo. Tá? Porque essa função aqui, ó, para qualquer valor de x nesse intervalo, as imagens serão negativas. Né? A função f de x igual a x, que é a primeira bissetriz, a representação gráfica. Nesse intervalo, de A até B, essas imagens são negativas, então a integral também dará negativa. Já no intervalo, pensando nessa mesma função, no intervalo de 2 até 5, ok? Não, mas se eu tiver, vou mudar a função, vou deixar o mesmo intervalo AB, e aí vou considerar uma outra função, agora f de x igual a menos x. Já essa função, nesse mesmo intervalo, menos x dx, ou, melhor ainda, vou trabalhar com essa função, x ao quadrado. Nesse intervalo, ela será positiva. No intervalo AB dado aqui, menos 3 a menos 1, eu agora tomei a função como f de x sendo x ao quadrado. As imagens a gente sabe só no registro numérico, atribuindo valores, percebe-se que os resultados das imagens são sempre positivos. Tá? Então essa integral aqui também será positiva. Tá? Ou seja, se a função é estritamente positiva nesse intervalo, a sua integral definida nesse intervalo também o será. Da mesma maneira, essa função é estritamente negativa no intervalo menos 3 a menos 1, e, portanto, a integral dessa função no intervalo dado também o será. Beleza? Se liga. Partindo para a quinta propriedade, a integral de a até a da f de x dx vale zero. É fácil já imaginar por quê, né? Vai de A até onde? Até A. Eu não tenho retângulos construídos, pensando na associação com a área. Ok? Por exemplo, a integral de 2 até 2 de x ao cubo mais 5x. Independente de separar isso aqui, o resultado é zero. Vai do número até o próprio número. Ok? E sexta propriedade e última para nós, diz o seguinte: a integral de a até b
de uma f de x é igual ao oposto da integral de b até a dessa f de x dx, desde que o valor de a seja menor do que o de b, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, se eu tiver a integral de 2 até 3 de x ao quadrado dx, isso será o oposto da integral de 3 até 2 de x ao quadrado dx. Verificaremos com o GeoGebra essas situações, beleza? Para justificar melhor, ou melhor, justificar as três propriedades vistas aqui nessa aula, ok? Vamos lá, e aí a gente vai terminar para no próximo encontro já trazer o teorema fundamental do cálculo, poder trabalhar algebricamente com as integrais e no registro numérico também. Vamos lá. E aí, meu povo querido, vamos seguir agora para observar as propriedades que acabamos de ver lá no quadro, utilizando nossa tecnologia querida do GeoGebra, beleza? Se liga. Propriedade 4, que indica que se a função é integrável em um determinado intervalo e essa for estritamente positiva, ou seja, suas imagens, ou melhor, positiva ou nula, se suas imagens forem positivas ou nulas, a integral também o será, o valor também será positivo ou nulo. Mas vamos deixar de conversa e vamos trazer ainda aquela nossa função primeira, f de x igual a x ao quadrado sobre 8, tá? Nós sabemos muito, né? Utilizamos soma de rima na primeira aula, já falamos das propriedades anteriores, de multiplicar ela por uma constante, de somar ela com outra função, enfim, tá? Vamos agora avançando e ainda naquele intervalo eu sei calcular a integral utilizando pelo menos, né, com observação geométrica, utilizando aqui no GeoGebra, um valor inicial e um valor final. Esse comando do GeoGebra me dá o valor da integral, que a priori nós sabemos que é a área abaixo da curva e acima do eixo das abscissas, tá bom? Então, do f ser um intervalo de 2 a 8. Já vimos isso, que dava a área 21. Beleza, mas e se considerarmos agora essa função, reparem que essa função, nesse intervalo, tem imagens estritamente positivas, e por isso o resultado da sua integração, que aqui temos como área, tá? Ele é estritamente positivo. Porém, essa propriedade nos traz algo diferente. Se eu tiver a função, vou considerar um AG igual a menos x ao quadrado sobre 8. Como se eu estivesse rebatendo a função. Vou agora calcular nesse mesmo intervalo a integral da função g de 2 a 8. Nesse mesmo intervalo, o que é que nós temos? Vou colocar o b aqui. O b está aqui em cima. Vou esconder o a. Pronto. E esconder a função. Nesse mesmo intervalo, o que é que nós temos? Temos que a imagem da função a ser considerada, ela é totalmente negativa. E o que é que aconteceu com o resultado da integração? Também foi negativo. E nesse caso, não podemos dizer que esse resultado significa a área abaixo da função e acima do eixo x, até porque observamos graficamente que isso não ocorre. Está abaixo do eixo x e acima da função, na verdade. Celso, se quisermos considerar como área, o que faremos? Nesses casos, onde a imagem for estritamente negativa, ainda podemos pensar que essa limitação aqui, dada pelo intervalo, pelo eixo x e pela função, que nos forma essa figura aqui, que não é conhecida na educação básica, aqui ainda é uma figura plana e também tem uma área. E essa área pode ser considerada como o módulo desse valor. Então, todas as vezes que eu tiver a função
e o seu intervalo bem definido, tal que ela tenha imagens positivas, ou seja, acima do eixo x, ou nulas, porque se for nula, a integral dará zero, a área será zero. Se for nula, significa que a função está em cima do eixo x. Podemos estabelecer que isso automaticamente é a área da função. Isso que eu indico é a integral no intervalo dado. Isso representará de imediato a área da função. Para ilustrar a propriedade, se a integral é positiva, se a função é positiva, ou seja, tem imagens positivas no intervalo, a integral também será positiva. Agora, se a função tem imagens negativas nesse intervalo, a integral será negativa. Tudo bem? Mas ainda assim existe uma área, e para considerar essa área, verifique que eu peguei funções simétricas. A área é a mesma das duas. Só que a integral da g, por elas ter imagens estritamente negativas, deu negativo. Tudo bem? Mas para você estabelecer uma área, a área ainda será o quê? 21. Basta considerar o módulo disso. Mais à frente vamos ver uma justificativa mais plausível, tá? Onde você vai considerar a função eixo x e as funções a serem consideradas, que nesse caso aqui são x² sobre 8 e menos x² sobre 8. Mas a priori, o que é que nós temos nessa propriedade? Só para reescrevê-la aqui, se a função for, colocar a fórmula aqui bonitinha, para a gente escrever bonitinho, tá? Vamos ver os símbolos aqui de maior, menor. Pronto, aqui. Se a função for maior do que zero, implica, cadê o símbolo de implica? Onde está você, implica? Deve estar aqui. Implica que a integral no intervalo dado de a até b dessa função dx também será, aproveitar aqui, positivo, tá? Caso contrário, se a função, quero dar um enter, deixa aqui, vou deixar separado e vou escrever novamente. Caso contrário, se a função for menor ou igual a zero, negativa ou nula, isso implica, colocar em fórmula, isso implica que a integral naquele intervalo onde ela é negativa ou nula, ou seja, onde essa f de x é negativa ou nula, essa integral f de x dx também será negativa ou nula. Beleza? Então, são essas duas condições. Vou aumentá-las. Propriedade, texto, médio. Aumentar a outra também. Médio. Não estou vendo o texto. Ou aqui, médio, pronto. Coloquei aqui negrito, pronto, negrito que eu quero destacar, negrito que eu quero destacar. Pronto, melhor assim. Então, essa propriedade é muito importante para a gente nesse momento do estudo. Se a função for positiva, se ele tiver imagens positivas no intervalo AB, a integral nesse intervalo será positiva. Se a função for negativa, a integral nesse intervalo será negativa. Então, integração não necessariamente representa a área. Será importante daqui para frente observarmos o registro gráfico ou conjecturar algebricamente mesmo, que naquele momento, naquele intervalo dado, se as minhas imagens forem todas positivas, significa que ao calcular a integral, automaticamente sairá o valor da área em relação ao eixo x, né? Limitado entre a função e o eixo x. Caso contrário, se você não garante que sempre a imagem é positiva, tá? Se você não garantir isso, você não pode dizer que aquele valor representará a área da função em relação abaixo dela e acima do eixo x, tudo bem? Nesses casos, se você garantir que ela seja totalmente negativa e encontre o valor dela, basta considerar o módulo desse resultado.
porque aquilo rebatido será a área, rebatido em relação ao eixo x, beleza? Enfim, então integral definida não apenas sai resultados positivos, pode sair resultados negativos, e nessa situação, ou mesmo em situações onde ocorram resultados positivos, não necessariamente vai representar a área entre a função e o eixo x, como vimos na nossa primeira aula, tudo bem? Mais à frente vamos ver exemplos que poderemos observar melhor essa situação. Depois de discorrido bastante da propriedade 4, que é a mais importante para mim, vamos agora ver a propriedade 5, que é simples. Olha só, esconder a g, esconder o resultado da integral da g, tá? Então, a propriedade 5 indica que a integral de a até a vale zero. Bom, a gente consegue observar isso de maneira bem tranquila. Olha só, se eu integrar de 2 até 2, por exemplo, o que é que acontece com a área? Fica apenas essa linha. A linha não tem área, se você for pensar na interpretação de área, tá? A integral aqui, ó, de 2 até 2 não tem movimentação, então é nula. A mesma coisa seria de 8 até 8, de 6 até 6. Mesmo que fosse para uma função negativa, né, com imagens negativas. Por exemplo, de 8 até 8 aqui embaixo. Tá? O resultado ainda seria nulo. Eu teria um tracinho aqui que ele não aparece explicitamente, não é obrigatório, né? Mas a integral é nula quando os limitantes da integração, tá? Os integrandos inferiores, os limites de integração inferior e superior, também posso ler dessa forma, forem iguais, tá bom? Essa é a quinta propriedade. E a sexta propriedade diz o seguinte, vou esconder aqui, vou deixar a minha função. A integral de a até b, nesse caso vou reescrever de novo, de 2 a 8, a integral de, aí ela está aqui bonitinha, né? A integral de a até b, a é 2, b é 8 nesse caso, é exatamente o oposto da integral de b até a. Então, se eu propusesse calcular integral da mesma função f, só que ao invés de começar de 2 até 8, começasse de 8 até 2. Eu estou voltando para os intervalos. O que é que aconteceria? Vou esconder essa daqui. Em nível de área é a mesma, só que eu estou vindo de cá para cá. E aí a leitura, ela gera, né, nessa leitura reversa do intervalo, ela gera uma situação onde a integração passa a ser negativa. Tudo bem? Então, fiquem atentos às propriedades. Se eu mudar a posição do integrando, deixa eu colocar as propriedades aqui para relembrarmos. Acabamos de ver o seguinte, que a integral de 1a até a para uma função qualquer, ela é nula. Parênteses, que eu não pus, pronto. Assim como a integral de a até b de uma função qualquer dx equivale ao oposto da integral de a até b dessa função. Como podemos observar, ou de b até a, perdão, para essa função. Tá? Se eu mudar a posição dos limites de integração, automaticamente eu mudarei o sinal. Se a integral for negativa e eu mudar a posição dos limites de integração, ok? Ela fica positiva e vice-versa. Tá? Vou nas propriedades, texto médio, texto médio. Tá bom, não vou pôr negrito não, só para a gente ver melhor as propriedades, as 3, a 4, a 5 e a 6, que são as propriedades finais que eu estarei trazendo aqui para utilizar no processo de cálculo, tá? De integrais definidas. Na próxima aula faremos esses cálculos conhecendo o teorema fundamental do cálculo, beleza? E é isso, pessoal. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima aula. Valeu!